Oi pessoal, tudo bem? Após alguns anos aí de inatividade, estou retomando o meu canal aqui no YouTube. Para quem já está lá, e se gostar desse vídeo, curta ou, ou, ou traga mais pessoas para se inscrever lá. A razão de eu estar aqui de volta é que eu fiz uma viagem muito interessante agora em novembro de 2025 para Nicarágua, um país muito enigmático para muita gente, né? E passei uma semana lá e queria dividir algumas percepções que eu tive. Um país com uma natureza deslumbrante, né? Um país muito humilde, um país que tem uma política um pouco, ou muito, eu diria, desconhecida. Eu acho que todo mundo conhece a camada externa, né, do orteguismo na Nicarágua, que dura já há muito tempo, né? E então eu vou trazer aqui algumas percepções do que eu vi lá, sem viés. Conversei com alguns locais de uma forma tranquila, informal, né? E tenho também alguns vídeos, algumas fotos que eu trouxe para quem gostaria de fazer turismo nesse país, que é um país muito interessante. Eu acho que tem uma política asfixiante, uma paralisia política que beira a ditadura, o que não é bom. Mas a vida segue por lá. Eu acho que as pessoas estão, eu acho que bastante paralisadas com o que acontece lá. Mas a vida segue e é um destino interessante para quem quer ver natureza e quem quer conhecer uma vida um pouco diferente da tradicional vida ocidental, né? Que, que, que a gente vê mais, né? Nas notícias e tudo mais. Então vamos lá. Eu comecei a estudar Nicarágua há cerca de 5 anos, quando eu estava no meu mestrado de Relações Internacionais no Panamá, e, e o meu professor ele deu como tema do paper semestral escrever sobre a Nicarágua, né? E daí eu comecei a pesquisar, comprei alguns livros, baixei alguns livros. A questão política é a questão que sai nas notícias, mas a questão cultural, né, ela fica um pouco em segundo plano, né? Então eu pude ver aí, pude vivenciar aí o país de uma forma, obviamente, presencial. E a Nicarágua, ela é o país que tem a maior área na área central, né? É um país que tem cerca de 7 milhões de habitantes, possui lagos gigantescos que parecem mar, né? E, e é um país, obviamente, de clima tropical, e é um país que tem uma natureza muito peculiar. É um país que tem vulcões ativos muito próximos aos principais centros, né? E alguns podem ser visitados. Por exemplo, o vulcão Massaia é um vulcão que fica a 30, 40 quilômetros de Manágua, e é um vulcão onde literalmente você, numa excelente estrada, você chega na boca da cratera e pode ver a lava à noite, onde é mais recomendado. E é uma experiência realmente inacreditável. Você realmente está na boca do inferno fazendo esse passeio. Quem tiver a oportunidade de fazer, eu recomendo muito. Eu visitei 3 cidades na Nicarágua: a capital, Manágua, Granada, que é a primeira cidade centro-americana que existiu a partir de 1524, em terra firme, né? Algumas outras cidades existiram antes em ilhas, como por exemplo Santo Domingo, na República Dominicana. E o terceiro destino que eu visitei é Ometepe, que é uma ilha
de natureza deslumbrante na Nicarágua, no meio do lago Nicarágua, que é o famoso grande lago do país, que é também chamado de Mar Doce. E tem também um nome mais local, que é o lago Cocibouca. Então esse foi o roteiro, e agora eu vou separar um pouco esses 3 destinos e arredores. Estou aqui no Malecón, em Manágua, capital da Nicarágua, e é impressionante a quantidade de luzes que foi colocada aqui nessa parte central da cidade. Esse aqui é o Palácio Nacional de Manágua. Tem uma menção aqui ao Sandino, que é o herói nicaragüense e que deu nome à Revolução Sandinista, né? E assinado pelo Daniel Ortega em 2007, que talvez tenha sido a última eleição legítima que ele ganhou na Nicarágua. Depois tem muitas dúvidas se houve legitimidade nas vitórias dele, né? Enfim, aqui está, aqui já decorado para Natal. E aqui temos a Catedral antiga de Manágua. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre política. As minhas percepções que eu tive é de um clima de anestesia política, né? Conversei com alguns cidadãos nicaragüenses e o que eles me comentaram é que o momento político nicaragüense ele está muito parecido já há alguns anos, né? Em 2018 houve uma onda de protestos bem grande, onde morreram alguns jovens aí, protestantes, apesar de que oficialmente os dados não saíram na imprensa oficial, né? E após esses eventos de 2018, houve uma eleição bastante duvidosa, né? Fraudulenta, e houve uma perseguição à Igreja Católica, que sempre foi uma aliada do governo, né, sandinista, mas a Igreja começou a denunciar agressões, né, a mordaça, e o governo nicaragüense cortou aí boa parte dos fundos e chegou até a agredir e prender alguns padres da igreja. Então existe esse cisma com a igreja, que acho que é importante, porque demonstra um choque entre parceiros habituais, né? Digamos assim. Então, anestesia política, porque a impressão que eu tive é que todos esperam que a única mudança só vai acontecer quando o Daniel Ortega se for, né? Porque ele vai continuar e muito o que se fala é que quem na verdade dá as cartas no poder é a Rosário Murillo, que é a esposa de 74 anos do Daniel Ortega, que é oficialmente a vice-presidenta da Nicarágua, né? Há muitas dúvidas se após a morte, uma vez que a saída democrática parece muito difícil do Ortega, né? Mas a morte dele poderia ter como consequência a Murillo como uma futura presidenta. As pessoas que eu conversei acreditam que não, que ela não tem esse viés de se candidatar como presidenta, mas tudo é possível, né? Mas enfim, então acho que assim, uma ditadura, podemos dizer, né? Porque a última eleição legítima que Ortega venceu foi em 2006, quando ele assumiu em 2007, né? E desde então há muitas dúvidas sobre a legitimidade das vitórias que ele teve, né? Então esse é um ponto importante.
liberdades políticas muito reduzidas na Nicarágua. Mas, apesar de tudo, né, o que eu senti do povo é que eles são muito gratos ao Ortega, pelo menos em alguns aspectos, né? E eu pude testemunhar algo que até me chamou a atenção. A qualidade das estradas na Nicarágua estava excelente, muito boa. E eu viajei bastante, eu viajei quase 500 quilômetros no país e foi raro ver asfalto ruim, tá? A saúde, as pessoas que eu conversei falam que o acesso gratuito, universal, ele funciona, com alguma fila, mas ele funciona, né? Mas não tem muito mais além disso, né? Eu acho que esse que é o ponto. E eles, as pessoas que eu conversei falaram, a gente precisa do turismo. O turismo é fonte importantíssima de recursos para a gente, né? E a gente tem visto uma caída nos ingressos de turismo, nos investimentos estrangeiros de turismo aqui na Nicarágua, por conta dessa incerteza política que não se resolve, né? E essa falta de liberdade política que se acentua, né? Outro aspecto em que eu vi comentários positivos foi a segurança, né? E, de fato, eu como turista me senti bastante seguro lá. Percorri 3 cidades lá e estradas, né? Não sei se foi um acaso, se foi sorte, mas eu me senti bem seguro lá. E a população, as pessoas que eu conversei, me comentaram que sentem o país bastante seguro, que não vem delinquência, né? E até comparam com o vizinho, né? Com a Costa Rica, que é um país mais desenvolvido, é um país muito mais relacionado com o mundo mais liberal e mais democrático, não há a menor dúvida disso, né? Mas o que os nicas, né? O apelido dos nicaragüenses me contaram é que a Costa Rica há mais delinquência do que na Nicarágua. É claro que eu não tenho a menor condição de acessar isso, de corroborar isso, mas enfim, foi algo que eu escutei, mas a minha opinião, minha percepção pessoal foi de segurança para o turista na Nicarágua. Falei um pouquinho da política, falando um pouquinho da geopolítica, né? Algumas coisas que me chamam a atenção, algumas fotos que eu divido e um vídeo que eu já vou dividir. No aeroporto de Manágua a gente vê referências, né, nos relógios principais, lá no saguão principal do aeroporto, a países como Irã, Rússia, né, China. E isso eu acho que é um sintoma realmente de como a Nicarágua se posiciona geopoliticamente, né? Outra coisa que me chamou muita atenção é uma praça dedicada a Hugo Chávez, né? Ao venezuelano que falecido, que foi importantíssimo na atual conjuntura política da Venezuela, hoje liderada pelo Maduro, né? E então me chamou a atenção essa reverência a este outro país numa das principais praças da capital Manágua. Queria falar um pouquinho sobre o simbolismo que eu vi lá na Nicarágua, principalmente em Manágua, né? Ao longo desse meu vídeo eu coloquei algumas fotos de árvores gigantescas, metálicas, né? Essas árvores são chamadas de Árvores da Vida. É um projeto da Rosário Murillo, a vice-presidenta, né? Que encomendou aí centenas dessas grandes árvores e as colocou aí não só em Manágua, como no país inteiro, né? E simboliza a natureza, apesar de não ter muito de natural, né? São árvores artificiais, mas enfim, algo que um simbolismo aí que o governo colocou aí já há alguns anos na Nicarágua, né? Outro simbolismo são essas luzes de Natal, né, que foram feitas no Malecón, que é uma região bem popular de Manágua,
né, à beira do Grande Lago, Manágua, né, e que possui, além das árvores, né, da Rosário Murillo, uma decoração de Natal muito grande, né, e muito chamativa, com luzes muito chamativas, quase uma Las Vegas, enfim. E a impressão que deu é que é um pouco demais da conta. Eu acho que o gasto de eletricidade desses monumentos deve ser bastante grande, né, para um país humilde, mas enfim, eu acho que é uma estratégia de entretenimento barra distrair a população, né, nesse final de ano. Isso me chamou a atenção, esse simbolismo aí visual que o governo coloca não só em Manágua, mas como em várias partes do país. Aqui atrás eu mostro uma camisa de beisebol, né, da Nicarágua, que eu adquiri lá. O beisebol é o esporte mais popular da Nicarágua, né? O futebol talvez seja o segundo esporte, mas eles gostam mesmo de beisebol. Eles têm uma liga razoavelmente competitiva, né? Enfim, então culturalmente o beisebol, assim como na maior parte da América Central e principalmente no Caribe, né? O beisebol é o esporte número 1 da Nicarágua. Então eu encerro esse vídeo. Se eu fosse resumir aqui, eu recomendo o país para turismo, né? Eu me senti bastante seguro, pude aprender sobre história. A questão política é o que eu coloquei. Eu acho que é um país que está paralisado, esperando uma mudança que só deve vir com o falecimento do líder, do grande líder, né, do país, que é o Daniel Ortega, desde 1979, né, quando ele foi um dos líderes da Revolução Sandinista. Ele é a figura política mais importante do país. Ele saiu do poder, voltou democraticamente no início desse século, mas já está aí no poder há muito tempo e então esses aspectos de ditadura eles estão bem presentes, né? Enfim, mas esse é o status quo da política nicaragüense. Mas é um país com uma natureza deslumbrante, como eu coloquei, né? E eu recomendo a visita, né? Para quem tiver mais interesse, pode até me escrever. Enfim, mas eu encerro o vídeo por aqui e a gente se vê aí, quem sabe em um outro vídeo interessante aí no futuro. Tchau, tchau, pessoal.